Muito boa tarde para você aí de casa, Badá. Tudo bem, Dudu? Boa Mais tarde. ou menos, né? Sérgio, hoje vamos chamar de Sérgio, né? Porque Pode Badá é ser. só quando vem. Ei, será que enganaram? Pois é, cara. Será que mentiu pro tio? Estamos falando do time da Chapecoense. Será que mentiu pro tio no jogo contra o Avaí ontem? Bicho feio lá em Bicho Tubarão, feio. né? Tomara que não, né? Pois é, porque a Chapecoense jogou mal, muito mal. Perdeu a primeira no estadual para Hercílio Luz, jogo fora de casa. Vamos ver os lances. Aquela Chapecoense que venceu o Avaí na estreia não entrou em campo. Só deu Hercílio Luz na noite de ontem em Tubarão. Os donos da casa fizeram um carnaval pelo lado esquerdo de defesa da Chapecoense. Foram por ali as principais chances. E se não fosse o goleiro Ayrton, a situação seria bem pior. Ele fez milagres, como neste rebote em que o atacante Giovani quase marcou. A Chapecoense foi tímida, pouco assustou o adversário. Já o Hercílio Luz chegou muito perto do gol, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, pouca coisa mudou. Depois de um escanteio, André, de cabeça, abriu o placar. Nem mesmo o Ribamar conseguiu mudar o panorama da partida. A Chapecoense segue com os mesmos 3 pontos e amargou a primeira derrota no Catarinense. Infelizmente a nossa equipe não jogou aquilo que está acostumado a fazer, o que estava acostumado a fazer na pré-temporada, nos jogos treinos que nós fizemos e também na grande estreia que tivemos contra o Avaí. Hoje o nosso jogo não encaixou, principalmente do ponto de vista ofensivo, demorávamos demais com a bola nos pés, retínhamos demais. É claro que o campo tem essa influência, mas tem para os dois lados. Demorava muito para achar o lado oposto, para ter uma circulação mais rápida e, consequentemente, devido a isso, a gente teve poucas chegadas no último terço do adversário. Foram 2 apagões ontem, né, Badá? Pois é, cara. Uma dos 15 minutos aos 45 do primeiro tempo, que ficou sem energia, e a outra da Chapecoense, né? Jogo chato para assistir. 27 minutos, e não foi por falta de tempo, né? Não. Do Bruno Pivetti para conversar com os seus jogadores. O problema da Chapecoense ontem foi posicionamento. O time do Hercílio Luz se impôs fisicamente, tecnicamente, taticamente, pressionou, atacou, propôs o jogo e a Chapecoense passou o tempo todo se defendendo. E se não fosse o Ayrton, que foi o melhor jogador em campo, o melhor jogador de Chapecoense, certamente a vitória teria sido por mais de 1-0. Então foi decepcionante a atuação da Chapecoense. Eu analiso jogo a jogo. Cada jogo é uma análise diferente. Elogiei o time contra o Avaí, não me arrependo, porque o time teve aplicação técnica e tática contra o Avaí, soube aproveitar as oportunidades, teve méritos na vitória por 2-0, teve atitude, mas ontem não. Ontem o time jogou todo atrás, os volantes jogando praticamente junto com os zagueiros, Bruno Nazário jogando da linha do meio de campo para trás, os laterais que não conseguiram apoiar e principalmente pela esquerda não conseguiu marcar, os atacantes sem função nenhuma lá na frente. Então ontem foi decepcionante a atuação. Não é, e daí usa aquela velha frase, né? Todo mundo usa, todo lugar. Quando ganha nem tudo tá certo, quando perde nem tudo tá errado. Mas ontem realmente foi uma atuação decepcionante pela expectativa que se criou depois do jogo contra o Avaí. Domingo, contra o Concórdia, nós vamos ter uma noção, né, de como a Chapecoense vai reagir diante dessa atuação. Não foi problema da viagem, não foi problema de cansaço, não foi problema do gramado, foi problema de posicionamento. Time jogando futebol muito reativo, muito atrás. E o mérito total é do Hercílio Luz, que mandou no jogo do primeiro ao último minuto. E repito, o Ayrton foi o melhor jogador da partida. E a Chapecoense não conseguiu dar um chute sequer a gol. Não pode. É muito pouco para um time que se espera tanto da Chapecoense. Então ontem foi decepcionante, mas tem a oportunidade de dar a volta domingo contra o Criciúma aqui em Chapecó. É isso, já está aí o jogo contra o Criciúma. E o Concórdia também jogou ontem e empatou novamente. Dessa vez foi contra o Figueirense dentro de casa no Domingos Machado de Lima. O Concórdia entrou em campo em busca da primeira vitória na competição. E a temperatura alta do jogo às 4 da tarde dificultou a questão física. Mas mesmo assim, o Galo partiu para cima do Figueirense. Só que a pontaria não estava em dia. O Concórdia novamente foi superior, né? Tivemos aí posse de bola bem mais do que aquele do Figueirense. Tivemos 8 escanteios a 1, se eu não me engano. E, enfim, tivemos situações que finalizamos, né, fora, mas finalizamos a gol. Cruzamentos que poderíamos ter
cabeçados a gol, a nossa finalização ela não foi eficiente como poderia ser pela qualidade que os atletas têm e que o grupo tem. No segundo tempo, o Figueirense até tentou, mas o Concórdia estava bem postado na defesa. O problema estava lá na frente, porque a falta de pontaria seguiu. Vinícius Moura arriscou um belo chute que passou perto. E nos últimos minutos, Cezinha mandou para fora a melhor chance do Concórdia. É o segundo empate consecutivo do Galo, que ainda não venceu e também não balançou as redes neste estadual. Ô Cezinha, né? Pois Cara, aquele é. cabeceio para fora ali. Era Eu assisti perfeito todo o mesmo. jogo, foi praticamente jogo de um time só. Só o Concórdia que tentou atacar, mas faltou caprichar na finalização. Chegou várias vezes ao ataque, quarta de tarde, 500 torcedores no estádio, pouco público, muito calor, mas o Concórdia foi melhor, atacou mais, o Figueirense jogou só para se defender, mas faltou o mais importante, que foi a conclusão. Mais um lance duvidoso no primeiro tempo, onde a bola bateu no braço do jogador do Figueirense. Olha, poderia, quem sabe, ter dado o pênalti, mas não deu. E 2 jogos contra 2 grandes considerados, né? Apesar de que o futebol do Figueirense, vou te contar uma coisa, 2 empates, não tomou gol, não fez nenhum, mas ontem poderia ter vencido se tivesse caprichado mais aonde que o jogo se decide, que é lá na frente.